Voltamos com o Metrópole Debate, mais perguntas dos nossos telespectadores. A dona Maria Mendes, do Bom Sucesso, diz que tem 17 anos e meio de contribuição. Hoje ela paga como contribuinte individual e tem 51 anos de idade. Em relação à aposentadoria, professor Paulo Bacelar, a dona Maria Mendes só poderá se aposentar com 60 anos de idade? Sim. Se ela tem 50 e poucos anos de idade, né, e já tem um tempo de contribuição mínimo que é de 15 anos, ela tem agora que implementar a idade dela de 60 anos. Agora, Luziano, a aposentadoria para pessoas com deficiência reduz o tempo em 5 anos. Então, se fosse uma pessoa com deficiência, tivesse trabalhado os 15 anos com deficiência, e mesmo que a deficiência seja grave, média ou moderada, não importa, a mulher será aposentada com 55 anos e o homem é que é 60 anos de idade, que reduz 5 anos na idade. Dona Ângela Janete, do bairro Bom Sucesso, em Fortaleza, diz que paga o INSS como autônoma, agora ela fez uma cirurgia e vai dar entrada no INSS. O que é preciso levar para o INSS, professor Paulo Bacelar? Olha, os atestados médicos, né, e os exames que o médico passou, tudo que for necessário para que o médico perito do INSS possa saber como é que está o grau da sua doença, fixando a sua incapacidade e prevendo o tempo de recuperação. O nosso telespectador, Raimundo Josias, do Monte Castelo, ele disse que foi aposentado por invalidez e na empresa onde trabalhava não pagaram rescisão nem férias. O que deve fazer para garantir os direitos? Olha, ele deve aí, no caso, procurar a empresa. Se a empresa se negar a pagar, ele deve procurar um advogado trabalhista para que entre com a ação trabalhista. Cláudio Mota, bairro Antônio Bezerra. Ele é motorista de ônibus e adquiriu 4 hérnias de disco devido ao trabalho. Ele está de licença médica e, segundo ele, foi cortado o FGTS. Ele quer saber se a empresa pode fazer isso, se só tem direito ao FGTS por acidente de trabalho ou quem fica doente no trabalho. O FGTS não é depositado pela empresa? Olha, tanto acidente de trabalho como doença causada pelo trabalho é considerado acidente de trabalho. Então, o auxílio-doença, o afastamento pelo INSS por um auxílio-doença acidentário, seja ele por um acidente ou por uma doença ocupacional, é considerado auxílio-doença acidentário e a empresa deverá, nesse caso, continuar contribuindo com o FGTS durante o período do seu auxílio-doença. Não tem nada que cortar o recolhimento do FGTS? Não tem nada. E se a empresa não estiver pagando, depois ele pode entrar com ação trabalhista para recuperar, obrigar que a empresa deposite com juros e multa no período que ela não contribuiu naquele FGTS naquele período. Dona Noélia Costa Feitosa, do bairro Vila Peri, é beneficiária do Bolsa Família e tem dúvidas se pode pagar o INSS, com quanto tempo deve dar entrada na aposentadoria e qual o valor que precisa pagar para criar a perspectiva de uma aposentadoria. Olha, receber Bolsa Família depende se a pessoa tem uma renda familiar que é dado para quem recebe Bolsa Família. Agora, para contribuir com um valor menor, que é de 5% do salário mínimo, ela deve, além de ter o Bolsa Família e ser cadastrada no Cade Único, ela não tem que ter renda nenhuma, quer dizer, a sua renda pessoal tem que ser 0. A renda familiar pode ser até 2 salários mínimos para que ela tenha o direito ao Bolsa Família, mas a sua renda pessoal tem que ser 0. Ela não pode ter nenhuma renda, ser trabalhadora exatamente doméstica, dentro de sua casa, sem fins lucrativos, e vai poder pagar 5% do INSS, do salário mínimo, e vai se aposentar com 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. O de Assis Ferreira Barros, do Conjunto Ceará, ele diz que pagou o INSS somente por 1 ano e pergunta ao professor Paulo Bacelar se pode voltar a contribuir e como fazer. Pode sim, ele deve procurar uma agência do INSS, saber se sua inscrição está em aberto, né? Atualizar os seus dados cadastrais, comprar um novo carnê de contribuição e pedir que o servidor te oriente a preencher o carnê com um novo código de pagamento. A telespectadora Patrícia Santos, do Jardim Jatobá, em Fortaleza, ela disse que uma amiga trabalha há 8 meses com carteira assinada e fez uma cirurgia. Deu entrada no benefício e não foi autorizado e pergunta se tem direito ou não a receber esse benefício. Olha, vai depender da doença, porque o auxílio-doença ele tem que ter um mínimo de contribuições, que é chamado de carência. Então, a carência para o auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. Então, ela não tinha ainda a carência das contribuições para ter direito ao auxílio-doença. O telespectador Erizan Ângelo do Nascimento do Bom Jardim pergunta se quem trabalha com tinta usando o sistema de pistola tem direito à insalubridade e qual o valor desse percentual.
Olha, a insalubridade ela vai depender muito, né, da sua atividade. Então, varia entre 20% e 30%. Então, você deve aí saber com uma pessoa da sua empresa, dos seus recursos humanos, para saber que atividade está ligada à sua empresa. José Ayrton de Souza, José Ayrton de Sena, do Demócrito Rocha. Ele diz que está inserido na aposentadoria especial, é deficiente físico, está de licença e já deu entrada 2 vezes na licença remunerada e os 2 pedidos foram negados. Qual procedimento deve tomar para garantir esse benefício? Olha, ele deve primeiro entrar com um recurso administrativo, que aí será analisado na Junta de Recursos da Previdência Social, das câmaras de recursos da Previdência, que irá tomar uma decisão e aí mandar a agência implantar o benefício, caso você esteja na incapacidade do benefício. Cláudia Maria da Vila Velha, em Fortaleza. O pai da Cláudia tem uma ação na Justiça contra o INSS. Já são 3 anos de tramitação. E ela pergunta se ele, o pai, obtiver ganho de causa, recebe retroativo aos 3 anos que a ação está tramitando? Sim, com certeza. Ele vai dar entrada, né, na Justiça e vai esperar a decisão do juiz. E da decisão do juiz, ele vai fixar a data do ajuizamento para você receber seu dinheiro. O pai do Genilson Rodrigues Vila Peri, essa história é contada pelo Genilson, faleceu e ele não tinha carteira assinada, era casado, mas não era de papel passado. Ele quer saber se a mãe tem direito a receber uma pensão. Eles tinham uma casa que foi vendida pelo tio e não repassou nada para a família. O que eles podem fazer em relação a isso? Pergunta do Genilson Rodrigues. Olha, se ele não trabalhava, né, e não tinha carteira assinada, não trabalhava, não contribuía para a Previdência, ele estava sem a proteção previdenciária. Ele não era segurado da Previdência, por isso a sua mãe não terá direito à pensão por morte por causa dessa falta. Nesse caso, ele trabalhava, professor Paulo Bacelar, e não tinha a carteira assinada, que é um tema que a gente sempre recorre, né? Traz aqui à tona, porque quando você trabalha, exige a sua carteira assinada, porque é uma forma de você ter proteção para si e também para os familiares. No caso, quando a pessoa trabalha sem carteira e falece, ela não estava protegida para a Previdência, porque não há informações nenhuma no sistema. Mas ele pode entrar com ação trabalhista pós-óbito, seus dependentes, para que seja reconhecido aquele vínculo trabalhista. Agora, para a Previdência, esse reconhecimento de vínculo trabalhista, caso o juiz sentencie favorável, ele só vai valer para a Previdência se ele tiver provas materiais do que ele trabalhou naquela empresa. Se a decisão do juiz for com base apenas de testemunhas, ou então a própria empresa declarou que ele trabalhava lá e o juiz sentenciou por causa de provas testemunhais, esse vínculo, esse reconhecimento de vínculo não serve para nenhum benefício na Previdência Social. Pergunta da telespectadora Safira de Carvalho, da Granja Portugal. Daqui a pouco a gente vai trazer essa pergunta da Safira de Carvalho, da Granja Portugal, com a resposta do professor Paulo Bacelar. Enquanto isso, você aproveita para deixar a sua dúvida, liga para os telefones que aparecem na sua tela ou manda um e-mail para a nossa produção e na próxima edição do Metrópole Debate você vai ter a resposta com segurança sobre a dúvida que você apresenta aqui para o professor Paulo Bacelar. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Metrópole Debate.